Hoje é dia 16 de junho de 2026. Finalmente estou aqui no Jardim Bandeirantes. Este é um parque que fica no final das casas aqui do bairro. É um lugar bem tranquilo, bem preservado. Claro que os moradores tomam conta daqui, dessa região. A prefeitura parece que dá um jeito também, mas boa parte do que você está vendo aqui, os próprios moradores ajudam a cuidar, porque ali, por exemplo, é da prefeitura, ó, aquela uma academia ao ar livre com um parque infantil. Acho que tem um parque infantil de um lado, a academia ao ar livre do outro. Então, o Jardim Bandeirantes é um dos poucos lugares daqui de Sorocaba que ainda não foram atacados ferozmente pela especulação imobiliária, tanto que os moradores daqui se mobilizaram várias vezes e continuam se mobilizando para evitar prédios, condomínios verticais aqui na região, para evitar indústria, enfim, eles querem preservar esse bairro aqui, essa região aqui, o Jardim Astro também, que é um pouco mais lá para frente, e aqui fica perto da Universidade de Sorocaba, no campus da Universitária, onde eu estudei, passei 4 anos da minha vida lá. Eu poderia até gravar esse vídeo lá, só que não sei se pode, né? Não sei se estou autorizado a gravar vídeo lá dentro, mas aqui no Jardim Bandeirantes eu sei que posso, né? Aqui funciona como um condomínio fechado e tem a tranquilidade de um condomínio fechado. É como se estivesse no condomínio fechado. E é nesse lugar tranquilo, com o canto dos pássaros, com o ar puro, uma brisa agradável aqui, essas árvores. Parece que eu estou no meio de um parque mesmo, de um bosque. Com certeza muitas pessoas de idade vêm para cá, muitas famílias vêm para cá também. Então o lugar é como se estivesse realmente dentro do condomínio fechado. E eu quero falar a respeito de um debate teológico que aparece de vez em quando com relação a Adão e a Jesus Cristo, a comparação entre Adão e Jesus Cristo. Muitas pessoas já se manifestaram dizendo que quando chegassem ao céu teriam vontade de bater em Adão, dar uma surra em Adão, porque se não fosse Adão não estaríamos na situação que nós estamos hoje. Eu não penso dessa forma. Adão errou, é claro, errou. Foi o primeiro ser humano a pecar nesse mundo, juntamente com Eva. Inclusive um detalhe muito importante que devemos salientar, eu já salientei isso várias vezes, mas é sempre bom repetir. Os olhos de Adão e Eva abriram juntos para o pecado, no caso. Eles eram inocentes. Eva foi enganada primeiro. Existe uma treta, uma polêmica terrível, interminável no meio teológico, se Adão estava perto quando Eva foi enganada pelo diabo, se Adão não sabia de nada, se ele foi enganado, se Eva foi enganada primeiro, enganada depois, se Adão assistiu tudo e não fez nada para impedir. Então, mas de qualquer forma, tudo começou lá atrás e eu quero relatar exatamente como tudo começou. Lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 31, encontramos o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, serve-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há uma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. Sobre a criação do mundo, eu sei que muitos do meio teológico, muitos que se dizem cristãos, até mesmo pessoas renomadas, alegam que os 6 dias da criação foram alegóricos, não foram dias literais. Eu já creio que foram dias literais, porque a própria Bíblia fala, inclusive esse texto aqui que eu acabei de ler, foi à tarde e manhã. Então, na cultura judaica, o dia começava no pôr do sol e terminava no pôr do sol seguinte. Então, esse relato aqui, e foi à tarde e amanhã, o dia tal,
já dá a entender que foram dias literais, ou seja, realmente o mundo foi criado em 6 dias. Não foram 6 eras, 6 milionésimos de ano, não. Foram 6 dias literais, dia e noite, 24 horas. Ah, mas os dias naquela época não davam 24 horas. Eu acredito que Deus criou tudo perfeito. Foi com a entrada do pecado no mundo que a coisa começou a desandar. E, inclusive, existem teólogos que afirmam que os dinossauros existiam antes de Satanás ser lançado no céu junto com o terço dos anjos. Mas isso já é uma outra discussão. Existe a possibilidade dos dinossauros terem existido fora do Jardim do Éden, porque o jardim é um único lugar, né, o melhor lugar da Terra. É claro que esse jardim, né, esse bosque que está aqui, ó, tem até um gato ali, deixa eu ver se dá para mostrar, peraí. Ó, tem até um gato ali. Ai meu Deus, cadê? Ó. Tô quase perdendo o bicho. Então, acho que deve ser de algum vizinho aqui. Enfim, nem se compara, né? O Jardim do Éden era muito mais lindo que isso aqui, muito mais colorido, frutífero. Tanto que no meio do jardim tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a criação do mundo ocorreu em 6 dias literais, eu creio nisso. Os dinossauros provavelmente já existiam naquela época, só que fora do Jardim do Éden. E eles morreram por ocasião do dilúvio. Já outros acreditam que os dinossauros morreram com a queda de Satanás, né? Lúcifer, que virou Satanás, e um terço dos anjos. Aí seria o tal meteoro, cometa, sei lá, que teria caído na Terra e causado a extinção dos dinossauros. O que nós devemos concordar, e a Bíblia traz evidências disso, a própria história, a arqueologia não enviesada, né? Tem a arqueologia enviesada de acordo com a teoria de Darwin da evolução, e tem a arqueologia não enviesada. Inclusive essa história de carbono 14 para mim é uma grande mentira, uma grande balela que inventaram para justificar a idade das rochas, a idade dos fósseis, enfim, isso eu creio que isso é tudo invenção. Mas de qualquer forma, eu creio que realmente o mundo tem no máximo 7.000 anos, né? 7.000, deixa eu ver, 5.000, nós estamos no ano 5.780, alguma coisa assim do calendário judaico, mas eu creio que o mundo deve ter aproximadamente 7.000 anos. Não tem trocentos bilhões de anos, como dizem os evolucionistas. Mas de qualquer forma, houve sim a criação do mundo exatamente como está na Bíblia. Teve o período do dilúvio tal, em que houve a divisão das placas tectônicas, né, que havia um único continente, e durante o dilúvio houve a separação dos continentes, né, porque as águas vieram de baixo e de cima. Agora, vejamos o que diz aqui a continuação da história. Agora, sobre a criação do Jardim do Éden, vejamos como Adão foi criado e como Eva foi criada. Diz aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7, primeiramente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora nos versículos 18 a 25, fala sobre Deus capacitando o ser humano para dar nomes aos animais, aí depois colocando Adão para dormir para criar Eva. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Por que? Não sei que Adão não percebeu isso antes, não sei o que. Adão é inocente. Adão não achou falta de uma mulher. Ele via que todos os animais estavam em pares e ele estava sozinho. Porque ele, na inocência dele, Adão achou que o próprio Deus era a sua companhia. Ainda não havia noção de sexo, né? De dois sexos. Então isso somente surgiu após a criação de Eva. E aqui relata como foi. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Eu acredito que foi assim. Deus tomou uma costela de Adão
E com essa costela, né, Deus não criou a mulher da costela. Deus formou a mulher exatamente da maneira como foi feito o homem, do barro, né, do pó, soprou fôlego da vida na mulher. Só que havia uma parte de Adão dentro de Eva, que era a costela. Então Deus formou a mulher, eu creio assim, né? Eu creio que Deus formou a mulher, Eva no caso, da mesma maneira que Adão, só que colocou uma parte de Adão dentro dela que foi a costela. Mas continua aqui. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E no hebraico, homem é Isha e não, homem é Ish e mulher é Isha. Então o masculino no caso é Ish e o feminino é Isha. E Adam seria o termo genérico para ser humano. Igual na língua grega é anthropos, é o homem, ser humano, e andros é o homem, sexo masculino. E no sexo feminino, no caso, é gyneos, uma coisa assim. Deixa eu ver. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, porque era da inocência. Então era a dispensação da inocência. A dispensação da consciência veio com a entrada do pecado no mundo. Aí tem um relato de Gênesis 3, que eu resumirei rapidamente. Satanás se disfarçou de serpente, ou possuiu uma serpente, não sei exatamente. Se Satanás se disfarçou de serpente, ou se possuiu uma serpente para que fizesse a serpente falar. Então as duas possibilidades são válidas. Aí porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Aí ele enganou Eva, tal. Repito, não se sabe se Adão estava lá ou se Eva foi enganada primeiro e relatou tudo para Adão depois e conseguiu seduzir Adão. Enfim, o que é certo é que os olhos de ambos se abriram ao mesmo tempo. Os olhos de Eva não foram abertos primeiro, depois de Adão. A Bíblia é clara dizer que os olhos de ambos abriram e eles perceberam que estavam nus, se envergonharam, se cobriram com folhas de figueira. Aí depois veio o próprio Deus, que costumava aparecer na viração do dia para falar com Adão e mais tarde com Eva também. Aí eles se esconderam de Deus porque tiveram vergonha da situação que eles estavam, né? Vergonha não somente da nudez, mas também por terem pecado, por terem desobedecido a Deus. Aí Deus perguntou o que tinha acontecido, tal, e Adão pôs culpa na Eva. Aí foi primeiro conflito, né? O primeiro conflito, né, ocorreu ali. Adão colocando a culpa em Eva e Eva colocando a culpa na serpente. Então a transferência da culpa é uma das características do pecado, né? Você quer se eximir do pecado, das consequências do pecado, você quer fugir, né, da responsabilidade daquilo que você fez, então você coloca a culpa no outro. Isso acontece muito. Aí Deus relata o que aconteceria a partir daquele momento, e foi a primeira profecia sobre Jesus. Está lá em Gênesis 3, não lembro exatamente o versículo, mas está lá em Gênesis 3 a primeira profecia sobre Jesus Cristo, que foi feita pelo próprio Deus, porque não havia profeta ainda nesse mundo. O próprio Deus foi profeta. O primeiro profeta da humanidade foi o próprio Deus. O primeiro profeta na história da humanidade foi o próprio Deus profetizando a respeito da vinda de Jesus. E obviamente a primeira profecia, Deus profetizou, né, sobre a maldição que recairia sobre o mundo, sobre o ser humano, sobre Eva e tal, e sobre a serpente, e dizendo que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então essa foi a primeira referência na Bíblia sobre Jesus Cristo. Agora vamos lá para Eclesiastes. Aqui Eclesiastes, que é um livro atribuído a Salomão, que Salomão teria escrito no final do seu reinado, pouco antes de morrer. Depois que Salomão se desviou, se afastou de Deus por causa das 700 mulheres, 300 concubinas que o levaram à idolatria. Aí apareceu Jeroboão. Deus levantou Jeroboão para se rebelar contra Salomão. Salomão mandou matar Jeroboão. Jeroboão fugiu. E nesse intervalo entre a fuga de Jeroboão e a morte de Salomão, eu creio que Salomão escreveu esse livro. Aí perto do final de Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 1 a 8, ele escreveu o seguinte:
Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura e se levantar a voz das aves e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto e houver espanso no caminho e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso e perecer o apetite. E são todas referências à idade, né? Ao que acontece com o corpo humano quando chega à idade avançada. Aqui fala sobre a perda da visão, fala sobre as pernas trêmulas, fala sobre o andar encurvado comum a pessoas idosas, os dentes também que vão caindo, aqui fala também sobre os olhos, a perda da visão também, o medo de altura, uma série de coisas aqui, o cabelo branco também. E aí o texto continua. Porque o homem se vai à sua casa eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, então são 2, 3, 4. São 4 referências à morte. 4 metáforas referentes à morte. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebra a roda junto ao poço. E aí a sentença: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, aqui sobre o espírito voltar para Deus, eu creio que é o seguinte: porque Deus criou o ser humano soprando o fôlego de vida nele. Então o espírito que está em nós vem de Deus. Esse corpo aqui, ele veio da terra, ele veio exatamente disso aqui. A alma foi criada a partir da fusão entre o corpo e o espírito. A alma foi Deus que criou, e o espírito foi soprado. O que nos mantém vivos é o espírito. E quando morrermos, se eu morrer no caso, antes do arrebatamento da igreja, o meu espírito voltar para Deus. Então não é errado, não é heresia dizer que o espírito veio do céu e para o céu voltará. Então, principalmente no meio pentecostal, isso é comum, que temos saudades do céu. Saudade do céu, ter saudade do céu não é heresia. É comprovado pela própria Bíblia, porque como o espírito veio de Deus e volta para Deus quando a pessoa morre, obviamente que o espírito veio do céu. Então existe uma parte de Deus em nós que é o espírito, com E minúsculo. E quando morremos, esse espírito com E minúsculo volta para Deus. E será soprado novamente no ser humano com o arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro, está lá em 1 Tessalonicenses 4, que os mortos ressuscitarão primeiro, ou seja, Deus soprará novamente nos que estiverem mortos o fôlego de vida, assim como aconteceu com todas as ressurreições descritas na Bíblia. Todas as pessoas que ressuscitaram na Bíblia, que aparecem na Bíblia, que foram citadas por Elias, Eliseu e muitos outros, e Deus soprou nos mortos novamente o fôlego de vida. Jesus Cristo fez vários milagres de ressurreição de mortos. Então, em cada uma dessas ressurreições de mortos, inclusive de Lázaro, o cadáver estava lá, mas Deus soprou o fôlego de vida novamente nesse cadáver. No caso, Jesus Cristo soprou esse fôlego e o morto reviveu. Então, e quando os vivos forem arrebatados, eles serão transformados ainda em vidas, terão seus corpos glorificados e subirão logo depois dos mortos ressuscitados. Agora vamos para o Evangelho segundo Marcos. Agora vamos para o Novo Testamento, para o Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 2 a 9. E aproximando-se dele, no caso de Jesus, os fariseus perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma carne. E assim já não serão dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso aqui é um dos textos
claros, um dos textos evidentes contra a ideologia de gênero. Porque a ideologia de gênero tem sido implantada na atual geração de uma maneira ditatorial, de uma maneira impositiva, com pessoas sendo presas, pessoas sendo caçadas, condenadas, canceladas, perseguidas, até mesmo mortas, por defenderem que só existe um homem e mulher, só existem dois sexos. E sexo e gênero são sinônimos, não são... muitas pessoas dizem que sexo é uma coisa e gênero é outra, que o sexo é físico, biológico, já o gênero é algo que está na cabeça da pessoa e pode mudar de uma hora para outra. Não, o sexo e o gênero são exatamente a mesma coisa, são sinônimos. Então, isso aqui é um dos textos principais da Bíblia que derruba por terra a ideologia de gênero. Além dos textos que eu já relatei de Gênesis 1, Gênesis 2, esse aqui de Jesus deve ter um parecido com esse em Mateus, Lucas, mas esse de Marcos aqui deve ser o mais enfático, que enfatiza a existência de apenas dois sexos e dois gêneros, macho e fêmea, homem e mulher. Então o que derruba por terra anula, aniquila a ideologia de gênero. Agora vamos para Romanos, carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 21. Falando sobre, o texto que é o cerne deste vídeo, eu fiz toda essa introdução para entrar nesse texto, que é um dos principais textos referentes à comparação entre Adão e Jesus Cristo. Eu creio que eu não precisaria nem comentar, porque o texto é autoexplicativo, e é muito repetitivo, né? O apóstolo Paulo ele repete várias vezes, usando palavras diferentes, essa comparação entre Adão e Jesus Cristo. Portanto, estou lendo Romanos 5, de 12 a 21. Portanto, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, Adão. Porque o juízo veio de uma só ofensa, de Adão, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, por meio de Jesus. Aí que ocorre uma série de repetições, Paralelismo, acho que é paralelismo que fala, paralelismo. Porque se pela ofensa de um só, Adão, veio a morte, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, isso tem a ver também com o atual cenário das escolas, universidades, que vem sendo tomadas de assalto pela militância progressista, e também em países onde o cristianismo já está sendo... há uma tentativa de extinguir, de acabar com o cristianismo em alguns lugares do mundo, inclusive na Europa, de usar a militância woke, a militância progressista, para destruir o cristianismo. Mas até mesmo onde o pecado está abundando, seja pelo meio da promiscuidade, por meio da idolatria, por meio da agenda woke de uma maneira geral, ideologia de gênero, aborto, eutanásia, violência urbana, a rebeldia como um todo,
até mesmo onde esse pecado está abundando, inclusive nas universidades brasileiras e outros países também, onde o número de ateus tem crescido muito, o número de militantes progressistas está crescendo assustadoramente, os cristãos que vivem nesses lugares, que estudam nesses lugares, estão se sentindo intimidados, têm medo de exercitar sua fé, têm medo de demonstrar publicamente sua fé, com medo de serem perseguidos, cancelados, até mesmo mortos. Mas até mesmo nesses ambientes onde o pecado está mudando, a graça superabunda. Inclusive eu deixarei no final deste vídeo aqui o que está acontecendo em Madrid, né? O que está acontecendo nesses dias, né? Em Madrid. Eu deixarei no finalzinho deste vídeo, durante a exibição dos vídeos da tela final, deixarei no finalzinho deste vídeo o que está acontecendo lá em Madrid, para você ver que até mesmo onde o pecado está abundando, inclusive nessa praça que eu mostrarei aqui, eu estive nessa praça em 2011, janeiro de 2011, e essa praça, que é a Puerta del Sol, é a principal praça de Madrid, a praça central de Madrid, e onde as pessoas se reúnem para comemorar o Ano Novo, com muita cachaça, né? Não é cachaça, é sangria, né? Acho que a principal bebida alcoólica ali da Espanha é a sangria. Que é um vinho com não sei o que lá, água, enfim. Mas as pessoas, né, se bebendo, se drogando, se prostituindo, e se reúnem nessa praça para comemorar o Ano Novo, né? As campanadas lá acho que é do prédio lá da Comunidade de Madrid, se eu não me engano. Então, nessa praça, na Puerta del Sol, houve um evento evangelístico, um evento que eu deixarei aqui no final para você dar uma olhada, para você ver que enquanto no Reino Unido as pessoas estão sendo presas, perseguidas, né, estão sofrendo todo tipo de perseguição, de retaliação, estão tendo dificuldade para exercitar sua fé em Jesus Cristo, na Espanha está havendo um grande avivamento, assim como outras partes do mundo também. E eu quero terminar aqui lendo 1 Coríntios 15, versículos 35 a 49. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. Você vê como Deus falou para o mar criar os peixes, Deus falou para a terra criar os animais, mas o próprio Deus, né, naquele texto lá, façamos o homem, agiu na criação do ser humano, tanto de Adão como de Eva. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela, né? Que aí cai naquela parte dos extraterrestres, né? Que eu também já disse no vídeo lá que eu publiquei ontem sobre o sono e o despertamento. Deixa eu ver. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. A corpo natural é também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, Jesus Cristo, em espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, senão natural, depois espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O primeiro homem, Adão, no caso. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual é o terreno, tais também são os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então esses corpos celestiais não tem nada a ver com o extraterrestre, né? São os anjos, querubins, serafins, anjos e tal. Os próprios demônios, né, são anjos caídos, né, Satanás, né, que era Lúcifer, eles vieram do céu e hoje estão nos atormentando aqui na terra. Então esses corpos celestes são esses corpos, inclusive as potestades do ar, as hostes espirituais do mal das regiões celestes, como está lá em Efésios 6. Então tudo isso veio do céu. Então por isso que eu creio
Isso tem sido muito repetido nos últimos dias por causa daquele filme de AD, que os tais extraterrestres, na verdade, são demônios. Então, não se deixe enganar por essas coisas. Procure a Bíblia, procure ler a Palavra de Deus. Procure vídeos como este, com conteúdo edificante, conteúdo que traga benefícios para a sua vida espiritual, que aproxime você de Deus. Busque lugares como esse, onde você possa apreciar a natureza, possa ler a Bíblia, possa ouvir um louvor, possa se aproximar mais de Deus. E manda esse vídeo para um porcento de pessoas, especialmente para aqueles que estão na cachaça, na bebida. Eu acabei de ver aqui um corote. Aqueles que estão baseando suas vidas nisso aqui, que estão se acabando nisso aqui, até mesmo para essas pessoas, Jesus morreu e quer restaurá-las, quer libertá-las disso aqui e de muitas outras coisas que estão acabando com a vida delas. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe. E até depende, se quiser. Tchau. Cantar a canção.